Vou começar a falar um pouquinho o que eu trouxe, né, pra gente falar, o que eu pensei em conversar aqui. Acho até que algumas pessoas que viram essa chamada podem ter ficado surpresas pela forma como eu fiz a chamada, né, porque algumas pessoas devem ter pensado assim, Elaine sente medo? Como assim, né? Ela sempre parece tão forte, tão corajosa. Pelo menos, ei querida, bem-vinda. Raquel, sua linda. Ei Mica, bem-vinda, querida. E até assim, eu quis trazer justamente porque eu sei que eu passo realmente uma imagem assim de forte, de corajosa, né? Sei que. E eu trabalhei bastante para isso, né? E isso aí pode surpreender algumas pessoas quando eu digo assim, né? Que hoje eu senti medo. Na verdade, não era nem de hoje especificamente que eu estava falando, era de ontem, né? Mas é verdade, hoje também eu já senti, né? E isso faz parte. Então eu sinto medo, sim, né? E uns dias mais vezes, em outros dias com mais intensidade. Mas eu não tenho vergonha e nem medo de admitir isso. E a gente vai falar um pouco por quê, né? E o segundo motivo porque eu acho que as pessoas talvez se espantem com uma chamada dessa é que alguém pode pensar assim, poxa, mas para que falar disso? Falar sobre isso não é incentivar o medo? Não é potencializar o medo? Por que não falar sobre coragem ao invés de falar sobre o medo? Então, respondendo essas duas perguntas, né, que podem ter causado alguma estranheza aí na minha chamada, então eu sinto medo sim, alguns dias mais que outros, mas sinto. E em segundo lugar, eu queria dizer que coragem não significa ausência de medo, né? Uma coisa não anula a outra. Inclusive, se você buscar na sua memória a última vez, o último momento em que você teve coragem, que você foi corajoso ou corajosa, provavelmente você vai lembrar que você estava com medo, né? E que antes que o medo passasse, você teve coragem. Então, assim, o medo não vai embora porque a coragem chega, entende? Porque ele tem uma função para cumprir e ele só vai embora quando ele cumpre essa função. Quando ele termina de cumprir essa função, aí ele vai. Então, quando você teve coragem, quando você foi corajoso dessa vez que eu te pedi para lembrar, certamente, quando você detectou que estava com medo, quer dizer, a função do medo era te despertar para isso, ó, tem alguma coisa te ameaçando aqui, e você então escolheu usar a coragem como recurso para agir nesse momento, para lidar com essa situação, e aí o medo entendeu, cumpri meu papel e posso partir. Então isso dilui o medo a partir do momento em que você começa a agir em função de resolver aquilo que estava te ameaçando. É assim que funciona. Então a função do medo é uma coisa muito importante e não faz nem muito sentido a gente querer que ele não exista, querer não sentir o medo, porque é uma função muito importante, muito nobre e que a nossa natureza levou centenas, milhares de anos para desenvolver esse mecanismo todo, que é esse circuito emocional do medo que nos prepara, que nos protege, que nos preserva. Então a função do medo é proteção, é autopreservação. E se não fosse por ele, nós não teríamos sobrevivido como espécie, como civilização. Se não fosse ele já estar presente lá nos tempos da caverna, nos nossos sistemas, a gente não teria sobrevivido. O ser humano não teria sobrevivido. Por outro lado, também a gente não teria sobrevivido se a gente tivesse se deixado dominar pelo medo. Então tem uma sutileza aí. Ele é importante, ele tem uma função grande de preservar a gente, de preservar a nossa vida, de preservar a nossa integridade.
Mas deixar ele crescer indiscriminadamente, sem nenhum controle, pode trazer um prejuízo maior do que o próprio perigo, do que a própria ameaça. Então, a gente precisa falar um pouco sobre isso. E para ilustrar isso, o que me trouxe, né, a falar sobre isso aqui? Eu tive um sonho, né, na noite anterior, a passada, e nesse sonho, foi um sonho muito impactante. Eu sonhei que eu estava em casa e que houve um roubo. Alguma coisa foi levada e a pessoa estava fugindo com o que ela levou e eu fui atrás. Eu fui em perseguição daquela pessoa. Não sei por que fui. E fui perseguindo aquilo e de repente eu me vi numa casa estranha, uma casa diferente que eu não conhecia. É uma casa baixa, eu moro num prédio. Entrei na casa, a casa era muito escura, eu não conseguia enxergar nada. Só que eu tinha certeza de uma presença ali comigo. Eu sentia aquela presença e aquilo me assustava muito, aquilo me dava muito medo. E eu, sem saber o que fazer ali, porque eu estava sozinha, né, eu saí correndo daquela casa, queria ir em busca de ajuda, de uma delegacia, de alguma coisa. Quando eu saí num descampado, estava tudo escuro também e deserto. E eu fui correndo para entrar no carro, o carro estava um pouco longe. Cheguei já ofegante e me atrapalhei toda para abrir a porta do carro para entrar, porque eu olhei de lado e vi a pessoa. Aquela presença que eu estava sentindo, eu vi. E era um homem que eu não conhecia, não reconhecia aquela pessoa. Até agora eu não consigo me lembrar de ser alguém conhecido. Mas eu vi aquela pessoa e ele estava parado. Ele estava encostado num lugar, parado, de braços cruzados e olhando para mim. Mas aquilo me ameaçava muito. Ele não fazia nenhum movimento, mas me ameaçava. E eu tentando abrir a porta do carro, atrapalhada, e aquela imagem ia se aproximando cada vez mais de mim. Por mais que a pessoa não se mexesse, aquilo ia chegando perto de mim. E eu fui ficando muito apavorada com aquilo. E fiquei num terror tão grande, eita, Thelminha, querida, bem-vinda, que eu acordei, né? Não consegui continuar ali naquela cena. Então foi desesperador, apavorante, né? E há muito tempo eu não tinha um pesadelo assim. Isso foi cena de filme de terror mesmo, Raquel. Foi uma coisa assim, um impacto que há muito tempo eu não tinha. Eu já tive muitos pesadelos na minha infância, na minha adolescência, mas há muito tempo eu não tinha isso. Há muito tempo eu não senti... Ei, Tiago, bem-vindo. Há muito tempo eu não tinha esse tipo de sonho e não acordava tão impactada, né, com aquilo. Então, quando eu me lembrei, né, como acontece geralmente, de que quando eu era criança e eu tinha esse tipo de sonho, eu aprendi naquela época como fazer para me libertar daquele medo, porque o medo ele dá aquela paralisada na gente, a gente fica meio que travado ali na cama, né, depois de um pesadelo. E eu aprendi a lidar com isso, porque eu morava numa casa onde meus pais ficaram muito longe de mim, dormiam lá longe. Ei, Tiago, que bom que você está aqui, querido. E eu ficava sozinha, na maior parte do tempo eu estava dormindo sozinha, então eu precisava lidar com aquilo. E eu aprendi então que eu precisava me movimentar. Então eu levantava, eu olhava embaixo da cama se o medo estava ali, eu acendia a luz, eu andava pelo quarto, eu ia ao banheiro, eu pegava uma água, bebia água, então eu aprendi a fazer isso. E foi isso que eu fiz. Dessa vez também. Levantei, andei, conversei um pouco com meu marido, bebi água, fui na janela, acendi luz, movimentei dentro de casa para depois voltar para a cama e dormir. Porque eu aprendi que quanto mais a gente se entrega para aquela paralisia que dá na hora que vem o pavor, mais apavorante vai ficando. Então, o movimento ajuda a gente a recuperar esse controle, né? E principalmente porque, na maioria das vezes, ei Mari, querida, bem-vinda, esse medo, ele tem uma causa muito mais imaginária do que real, né? É muito mais imaginário do que um perigo real mesmo. E falando de causas de medo, porque aí, tudo bem, eu aprendi a fazer aquilo para resolver a questão na hora, e ali, tudo bem, passei, né, no teste. Mas aquilo continuava me incomodando no dia seguinte.
né? As cenas voltavam na minha mente e ficava muito nítido e eu precisava entender melhor aquilo. Falei, e aí, como eu sempre faço na minha vida, né? Aquilo que me incomoda eu vou estudar, quero aprender o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer em relação a isso. E tudo que eu faço é em função realmente das experiências que eu tenho. E aí eu fui estudar um pouco mais, fui relembrar coisas que eu já li sobre o medo e tal, e falei, por que não, né, trazer isso e dividir com as pessoas no momento em que muita gente, eu escuto relatos de muita gente que estão aí lidando com medo e com outros sentimentos da família do medo, como a ansiedade, a angústia, né, a preocupação e por aí vai. Então, olha só, falando em causas, né, de medo, eu falei que a causa daquele medo poderia ser muito mais imaginária do que real, né? Tem um professor de psicologia cubano chamado Emílio Mira y Lopes, que escreveu o livro Os Quatro Gigantes da Alma. Ele fala sobre as 4 emoções primárias: medo, raiva, tristeza e alegria. E ele fala sobre o medo, então, nesse livro, ele aponta 4 causas para a gente sentir medo. A primeira é quando a gente está diante de uma situação absoluta, concreta, presente, maléfica, que nos faz mal, né? Ou quando a gente está em presença dos sinais que ficaram associados a uma situação dessa anteriormente e que ainda evocam a sensação quando a gente se lembra, tá? Então, lembra, para o cérebro não existe passado, presente e futuro. Se eu lembro da ocasião e aquilo ainda me traz impacto, é porque aquilo ainda tem um significado importante para mim, tá? Segunda causa que ele aponta é o seguinte: quando a gente não consegue assegurar uma fuga, ou seja, quando a gente se sente encurralado, que a gente vê que não tem para onde fugir se acontecer alguma coisa. Essa é outra causa para a gente sentir medo. Em terceiro, ele colocou quando a gente está num conflito ético, né, em que a gente tem efeitos piores do que aquilo que a gente quer evitar. E aqui entra também aqueles casos em que a gente tem medo pelo ego, sabe? Quando tipo falar em público, se apresentar publicamente, que a gente tem medo de ser julgado, de ser rejeitado, tá? E o quarto medo, ele chama de medo imaginário, que é quando a gente está diante do desconhecido, que a gente está diante do inexistente, aquilo que a gente não comprova, o que é inesperado. Então essas são as 4 causas que o Miri Lopes coloca como principais para a gente sentir medo. E aqui eu quero fazer um ponto de atenção, porque é o seguinte: a gente ter compreensão desses tipos de medo, saber, né, até identificar às vezes quando a pessoa está tendo um medo, que medo que é esse que ela está tendo, se é um medo ético, se é um medo de estar se sentindo encurralado, se é um medo imaginário, se é um perigo real. Isso não nos coloca, ter essa compreensão não nos coloca na posição de julgar o medo de ninguém. Ou seja, de dizer que um medo é bobo por ele ser simplesmente imaginário, tá? Ou por ter como uma causa algo que a mim não oferece nenhum perigo. Só que o fato, isso é muito importante, o fato de eu dizer para uma pessoa, poderia até falar, você está com bobagem, por que você está com medo disso? Você não precisa ter medo disso. Isso cognitivamente é fácil de compreender, tá? Mas isso não adianta nada, absolutamente nada, porque sejam as ameaças concretas, físicas, reais, presentes, visíveis ou não, sejam elas apenas possibilidades, sejam elas imaginárias, qualquer que seja a causa, o efeito é igual. Ou seja, vai produzir os mesmos estados emocionais alterados, vai trazer reações fisiológicas que podem ser intensas, vai interferir, impactar no comportamento e na expressão dessa pessoa que está sentindo medo. Então, gente, uma primeira dica ou um ponto de atenção que eu queria deixar para vocês: medos não são comparáveis. A gente não pode medir medo de ninguém, comparado com o da gente, com o de outro, com o de alguém que a gente conhece.
Mariana está perguntando ali, dispara gatilhos? São gatilhos que disparam, né? O medo, todas as emoções, né? Lembrando que o que causa as minhas emoções não é o que acontece lá fora. Por isso que não dá para comparar, né? Pessoas pegam baratas na mão. Outras pessoas saem desesperadas, gritando, destrói tudo que está pela frente porque vê uma barata. E eu não posso comparar isso. Porque o que causa o medo não é o fato em si, não é o objeto em si, não é a barata, não é o cachorro, não é o coronavírus. É o que eu penso sobre aquilo, né? Então é a interpretação que eu dou para aquilo, é a forma como eu vivo aquilo, é que causa ou não a emoção em mim. E é por isso que o medo não pode ser comparável. Eu não posso dizer que o medo de ninguém é bobo, porque eu não sei qual é o significado que isso tem para aquela pessoa. Beleza? Mas são gatilhos realmente que disparam. A gente entra em contato com algo que de alguma maneira traz uma lembrança ou dispara em nós uma lembrança emocional que ativa a nossa amígdala dizendo, opa, tem uma ameaça aí, tem um perigo aí. E aí dispara esse coquetel de neurotransmissores no nosso corpo que vai nos preparar para lidar com essa ameaça. E geralmente, no medo, o que esse coquetel de neurotransmissores prepara a gente para fazer é para paralisar ou para fugir, sair correndo, se houver uma rota de fuga, né? Um espaço para fugir. Senão a gente geralmente paralisa. Essa é a primeira reação do nosso corpo já programada, né? Então, continuando, alguns autores que falam sobre o medo, eles colocam que no fundo de todo medo, o que existe é sempre o medo da aniquilação, ou seja, o medo da morte, o medo do fim da vida, da descontinuidade, né? E na maioria das vezes, quando a gente aprendeu, quando a gente foi dotado desse mecanismo de alerta, né, que é o medo, era pela morte física mesmo, né, de quando a gente precisava realmente se proteger de ameaças físicas reais. Mas mesmo quando é uma ameaça de julgamento, de rejeição, de reprovação, também é um medo de aniquilação. É uma aniquilação do ego, daquilo que a gente construiu como a nossa personalidade, como a nossa apresentação. E isso é um medo que provoca o mesmo tipo de efeito que o medo da ameaça física, tá? Por isso que existem pesquisas que dizem que existe muito mais medo de falar em público do que da própria morte. Porque, na verdade, os efeitos desse medo são semelhantes, né? Fisiologicamente em nós, ok? Então, o que está por trás do medo, do sentimento, da emoção de medo, é sempre uma energia de autopreservação. E isso é importante a gente compreender, tá? Essa é a função do medo. Uma outra abordagem interessante, né, que eu encontrei também, é do psicólogo canadense Paul Ekman. O Paul Ekman é o cara que estudou a universalidade das expressões faciais perante as emoções básicas. Inclusive, o trabalho dele inspirou uma série que tem na Netflix chamada Lie to Me, em que tem um estudioso do comportamento humano lá que ajuda nas investigações criminais, identificando essas expressões faciais até para observar quando as pessoas estão mentindo. A Raquel está dizendo aqui no capítulo Medo do livro Cultivo das Emoções, do Marlon Reikdal. Excelente leitura. Raquel, esse é o livro, está aqui do meu lado, ó. Esse é o livro que eu leio e releio junto com o livro da comunicação não violenta, tá? Porque ele tem muito material interessante para a gente ver sobre isso. E bastante do que está aqui eu tirei dali também. Valeu pela dica. Fica aí para quem quiser, tá? Cultivo das Emoções, Marlon Reikdal. Ele é sensacional. E aí ele traz então o Paul Ekman, ele faz uma apresentação sobre o medo levando em conta outros 3 fatores, né?
Eu falei lá daquelas 4 causas do Mirai Lopes. O Paul Ekman traz 3 fatores interessantes da gente analisar. Um é em relação à intensidade do medo, que tem a ver com o quão grave é o perigo que a gente está enfrentando. O segundo é o timing, que tem a ver, que indica se a ameaça ela é imediata ou se ela é iminente, se ela vai acontecer ou pode acontecer, né? E o terceiro é o enfrentamento, que é a possibilidade de redução ou até de eliminação da ameaça. E aqui eu quero chamar a atenção para o segundo tópico que ele fala, que é o timing, porque ele observa uns aspectos muito relevantes para a gente analisar a questão da ansiedade. Eu deixei uma perguntinha no Stories quando eu fiz a chamada para essa live, perguntando como as pessoas estão, e eu recebi algumas respostas dizendo ansiosa. Eu sinto ansiedade, eu estou me sentindo ansiosa ou ansioso. E a ansiedade tem realmente permeado os nossos lares nesses últimos tempos por conta de tudo isso que está acontecendo, das notícias que a gente ouve, das expectativas que estão sendo criadas em relação ao que pode vir a acontecer no nosso país, né? E vendo o que já aconteceu em outros lugares também. Então, a ansiedade é esse receio, também é da família do medo, né? É esse receio de algo que pode ou não vir a acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não, a gente não sabe, né? Mas a gente tem o receio de que possa vir a acontecer. E o Paul Ekman fala pra gente o seguinte, que temores diferentes, ou seja, o temor do perigo imediato e o receio de algo que pode vir a acontecer, eles são diferentes e eles se traduzem em comportamentos também diferentes. Então, em geral, o perigo imediato, aquele que está ali na nossa frente, que é concreto, que é físico, ele conduz a uma reação automática do nosso corpo, que é aquela que eu falei de paralisia ou de fuga. E enquanto que o receio, aquela ansiedade do que pode vir a acontecer, conduz a uma vigilância. A gente fica num estado vigilante, atento, e isso provoca uma tensão muscular. A gente fica tenso ali enquanto fica aguardando isso acontecer. Esse é o primeiro aspecto que ele traz. O segundo é que ele coloca o seguinte: a reação a algo imediato, ela é geralmente analgésica. Ela reduz a sensação de dor, para que a gente possa ter uma reação vigorosa, para que a gente possa ter uma reação com todas as nossas forças, digamos assim. Então, reduz a dor. Aqui a gente não sente dor, a gente é capaz de passar por cima do que está ferido, do que está sangrando na gente, fisicamente mesmo, tá, gente? Eu estou dizendo. Para enfrentar aquilo, para fazer uma fuga, para buscar se resguardar, né? Salvar a vida, tá? Enquanto que o receio em relação à ameaça, ou seja, aquela ansiedade, aquela vigilância, né? Aquela atenção que eu fico, ela aumenta a dor por conta daquela tensão muscular que eu fico, porque eu fico me preparando para a hora que o perigo chegar eu reagir. Como ele não chega, eu fico ali tensa, né? E dura, enrijecida, e aumenta a dor. Então esse é um aspecto importante para a gente pensar em relação à ansiedade, né? Além disso, ele fala ainda que quando a gente tem essa consciência do temor, o nosso cérebro ele se dedica integralmente a isso. E aí a gente não consegue pensar em outras coisas, né? Pelo menos por um bom tempo. E aqui é que o Daniel Goleman até diz pra gente que a ansiedade solapa o intelecto. Quer dizer, toda a nossa consciência, toda a nossa inteligência fica voltada para aquela situação de tensão, de alerta permanente. E não atrapalha a gente a realizar as outras coisas que a gente precisa realizar. Então, em relação à ansiedade, eu queria deixar esse ponto de atenção. Que esse receio constante, essa atitude de alerta permanente monopoliza a nossa consciência por períodos longos, ou então fica indo e vindo, tá? Em momentos aparece, daí a pouco ela não vem, mas daqui a pouco volta e fica atrapalhando a gente a dar atenção às outras coisas, a outras atividades enquanto a gente está cuidando das coisas.
né? E enquanto isso, a gente continua aqui com a musculatura toda enrijecida, dolorida, né? Enquanto a gente fica nesse alerta permanente, tá? Então, é um custo alto que a gente paga, tanto com a consciência, né, psicologicamente, com o intelecto mesmo, quanto fisicamente, tá? Beleza, né? Coloquei aqui alguns pontos de atenção em relação ao medo, em relação à ansiedade. Talvez já tenha dado para vocês entenderem um pouco como é que isso funciona, mas vamos lá. Nós estamos aí realmente num momento de risco real para algumas pessoas que estão na linha de frente, principalmente, né? As pessoas que não podem ficar em casa, e de risco iminente para tantos outros. Pelo menos para a maioria de nós ainda é iminente. Nós temos essa pandemia aí fora e a gente está sim com medo de perder as nossas vidas, de não rever os nossos amores. Temos medo de ficar sem trabalho, né? E até se não perder a nossa vida física, já existe um medo, um temor de perder aquela vida que a gente tinha. Eu gostava dela, era boa para mim. Só que a gente não sabe mais como vai ser. A gente está realmente diante do desconhecido, do inesperado, que é uma daquelas 4 causas, né, que o Mirey Lopes apresentou para a gente lá do medo. Então justifica que a gente esteja sentindo medo, sim, né? E isso é fato, tá? E eu não vou dizer para vocês não tenham medo, até porque eu já falei aqui que isso não adianta, né? Então, vou até repetir aqui, né? As nossas emoções, tá? E principalmente, aliás, muito menos, né? O medo, elas não se submetem às imposições da nossa racionalidade, do nosso intelecto. Não adianta eu dizer isso é uma bobagem, você não pode ter medo, ou isso não vai te ajudar. Isso não adianta nada. Eu saber disso, eu continuo sentindo. As emoções não são controláveis a esse nível, tá? O que a gente pode ter em relação a controle sobre isso é escolher que resposta eu quero dar, né? E aí, em relação a esse momento, então, que a gente está vivendo, né, segundo aquela visão do Paul Ekman lá, a gente está, na maioria das vezes, naquele timing de ameaça iminente e não da ameaça imediata, certo? Então, quando for, gente, aqui, presta atenção, ó, quando for uma ameaça imediata, um perigo que está à sua frente, o seu sistema vai escolher a melhor forma de reagir. E isso já está programado em nós, tá? Confia nisso. Você sabe o melhor a fazer para você e você vai fazer. O seu sistema está programado para isso, ok? Agora, em relação a essa ansiedade, esse receio que fica indo e vindo, você pode fazer algumas coisas, né? Primeiro, para se manter equilibrado ou equilibrada, né, nesse momento, fazendo coisas que você já deve estar cansado de ouvir aí, como cuidar da sua alimentação, fazer exercício físico, intercalar o seu trabalho com alguns momentos de lazer, isso é importante, tá? Descansar, meditar, rir, tá? Isso tudo são coisas que te ajudam a manter a saúde e o equilíbrio e te dá uma, digamos assim, um estoque de hormônios do bem que vão te ajudar a lidar com os momentos de maior estresse, tá? Então, se você puder anotar agora, você anota, porque isso é muito importante. Ó. Cultivar, cuidar da vida, cultivar a vida é a melhor forma de responder ao medo da doença e da morte. É se preparar para estar bem. Porque quando você se prepara para isso, você já está bem, ok? E essa é a melhor forma de responder a esse receio, a esse medo de morrer ou de adoecer. Cuidar de você, beleza? E aí quando vier o momento em que o medo realmente pegar, né? Aquela hora que, putz, chegou a hora que eu acordei ali, o sonho me pegou e me deixou impactada, né? O que a gente faz? Né? Eu vou falar algumas coisas aqui,
Não que isso seja uma receita infalível, tá? Mas como dicas que você pode procurar implementar na sua vida e ver o que acontece, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer e compreender a função do medo na nossa vida. Ele tem uma função importante. Então, ok, medo, eu compreendo que você está aqui para me proteger e eu te agradeço por cuidar de mim. Seja carinhoso com o seu medo. Ele está cuidando de você, tá? Segundo lugar, acolher esse medo como ele sendo a forma que o seu sistema tem e que levou centenas e milhares de anos para desenvolver, sofisticadíssimo, para te avisar de que você pode estar sofrendo alguma ameaça, que tem algo aí que pode estar te ameaçando. Então, que você precisa dar atenção. Então, dê espaço para isso se manifestar e conheça isso em você. Começa a conhecer como o seu corpo conversa com você, como ele te dá esse alerta, como ele te mostra o que está acontecendo. Então, observe em você, percebe como é que esse medo te movimenta. Ele te faz tremer? Você treme? Sua mão fica suada ou gelada, fria? Sua boca talvez fica seca? Como que é que isso acontece? Procure identificar isso em você. E ok, começa a focar a sua atenção na sua respiração. Começa a ver como você está respirando e a prestar atenção. Talvez você possa começar a controlar a sua respiração. Foca a sua atenção nisso. Beleza? E você pode também, a partir daí, agora você já tem um pouco mais de controle, porque você já controla a sua respiração. Você pode começar a se movimentar um pouco. Então, mexa seus braços, mexa suas pernas, levanta, anda, bebe uma água, né? E assim que possível, você começa então a identificar essa situação que está te assustando. Começa a observar ela. O que é real aí e o que você pode fazer a respeito disso. O que está no seu controle? Então vamos pensar assim, tem algo que você possa fazer para reduzir o medo de não ver seus familiares de novo? Que tal fazer uma chamada de vídeo com eles? Hoje eu vi uma coisa muito interessante, um casal de avós parou o carro aqui na frente do prédio e chamou o netinho na janela para dar tchauzinho de longe para ele. Para dizer, oi, estamos com saudade, viemos te ver. É uma forma da gente minimizar esse medo. Eu vou lá e vejo do jeito que é possível, ao invés de ficar só sofrendo e reclamando porque eu não posso, né? Então, quais são as formas que você tem para fazer isso, tá? Um outro exemplo é sobre o medo de ficar desempregado ou sem trabalho, né? Tem algo que você possa fazer para minimizar isso? Talvez procurar uma forma alternativa de realizar o seu trabalho, revezar os dias que você vai, os dias que você fica em casa, ou fazer mais trabalho remoto, ou talvez procurar uma outra fonte de renda enquanto você está em casa, uma outra forma de monetizar algo que você consiga fazer, que você saiba fazer e até descobrir talentos novos, também é possível. Um outro exemplo, talvez, né, sobre o medo da gente perder aquela vida que a gente tinha, que a gente gostava muito, né? Tem algo que você possa fazer que vai te assegurar que a vida seja boa depois que isso tudo passar, mesmo que não seja como antes. Mas talvez você já possa começar a planejar uma viagem que você queira fazer, ou se engajar em algum grupo de voluntariado, que talvez seja algo que você sempre quis fazer e foi adiando, porque não tinha tempo, né? Porque tinha outras prioridades. Talvez agora seja um momento que você consiga olhar para isso, né? Um momento em que a solidariedade está visível, em que nós estamos sendo chamados a viver em comunidade, mesmo distantes, mesmo em isolamento. Até o isolamento é uma forma de cuidar uns dos outros. Então é uma vida em comunidade, de alguma forma. Como você pode trazer isso para a sua vida de uma forma que isso possa ter continuidade depois? Pode ser uma forma de você planejar algo para tornar a sua vida boa depois.
mesmo que não seja igual era antes, tá? Então, gente, a ideia aqui é o quê? Quando eu consigo olhar para essa situação de uma forma em que eu consiga já observar, entendendo o que o medo quis me dizer e agora compreendendo que talvez haja algo que eu possa fazer, eu começo a encontrar outras saídas. O meu criativo começa a funcionar melhor. Né? Então eu saio daquela posição em que, como disse o Daniel Goleman, a ansiedade solapa o intelecto. E Prince, sua linda, bem-vinda. E eu ponho meu intelecto para funcionar de novo. E a minha criatividade volta e começa a me trazer outras soluções. Por quê? Porque agora a minha energia está em função de fazer algo, de movimentar, não é mais paralisia. Beleza? E aí, então, ó, começa a pensar nessas coisas que você pode fazer e vai e faz. Movimente-se. Direcione os seus movimentos agora. Agora você já está no controle de novo, certo? E você pode direcionar isso. E isso vai te dar um outro grau, um outro nível de energia. Então, gente, o que eu queria realmente trazer como recado, até dessa minha experiência do que aconteceu comigo, é que é o seguinte: não tem garantia de que a gente não vai sentir mais medo, tá? Não tem como, né? Isso faz parte da vida, mesmo depois que isso tudo passar, tá? E isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Entender essa função de proteção, de autopreservação do medo é importantíssimo para as nossas vidas e para a gente lidar melhor com isso. Só que muitas vezes a gente precisa escolher como que a gente vai lidar com ele para que ele não nos traga mais prejuízo do que o próprio perigo ou a ameaça que despertou, o medo, tá? Porque ficar ali apegado a esse medo, né, e envolvido nele, a gente fica naquele estado de paralisia e de intelecto solapado. Não funciona bem, porque minha energia está toda voltada para aquilo. Tá? Então eu preciso encontrar essas formas de lidar com ele e escolher aí agora de uma forma mais raciocinada, né, de como que eu posso lidar com ele, a partir do momento que eu entendi o que ele veio me mostrar, ok? E aqui eu quero deixar para vocês assim uma coisa muito importante. Pode ser que em alguns momentos fique muito difícil fazer isso sozinho, tá? Em alguns momentos isso cresce dentro de nós e realmente é difícil de conseguir fazer todo esse movimento sozinho. E nesses momentos, gente, eu quero dizer para você o seguinte: procure ajuda. Procura. Tem muitas instituições de apoio psicológico oferecendo serviço via internet, algumas de graça, outras com tarifas sociais que agora estão muito acessíveis para quem estiver precisando. E assim, não é vergonha nenhuma, não tem nada de fraqueza em pedir ajuda, né? Todos nós, em algum momento nós somos apoio para alguém e em outros momentos nós somos apoiados. Isso é viver em comunidade, gente. Isso é ser civilização. E entender a nossa natureza humana e respeitar essa natureza humana. Nós não estamos aqui para viver sozinhos. Por mais que a gente esteja aí num negócio de isolamento, olha como é que a gente está criando alternativas para estar uns com os outros, né? Então, busca ajuda, né? Procura, seja num profissional, seja num amigo, seja com alguém que possa pelo menos te ouvir. Quer saber como é que eu fiquei depois daquele sonho? O que eu fiz, né, para ficar bem? Além daquelas coisinhas que eu fiz na hora ali para conseguir voltar a dormir, eu levantei de manhã, mas eu ainda estava impactada. Durante o dia, aquelas imagens ainda voltavam na minha cabeça. Eu ainda ficava pensando: o que isso significa para mim? O que foi isso? Porque é o seguinte, gente, a emoção, e nesse caso era o medo, quando eu não
atribuo um significado àquilo que está acontecendo, a própria emoção é o significado. E aí ela vai disparar padrões comportamentais que eu tenho já na minha memória emocional para lidar com aquilo e talvez não seja mais o mais eficiente. Né? Então é importante a gente tomar consciência do que está acontecendo e buscar significar aquilo de uma forma que seja mais útil para a gente nesse momento de vida. E foi o que eu fiz. Né? Eu comecei a pensar sobre aquilo, a buscar significados. Conversei com a Ana, minha filha, né? E ela me ajudou nessa reflexão. Ela me ajudou a fazer um caminho ali para encontrar qual seria o significado daquilo para mim. O que aquilo estava me trazendo de informação que poderia ser importante para mim. E eu fui fazendo então esse caminho de investigação e cheguei no significado. Encontrei o que aquilo poderia significar para mim. E quando eu encontrei isso, eu senti alívio. E aí o medo foi embora. Por quê? Porque no momento em que eu entendo o significado, em que eu recebo a mensagem que aquele medo, que aquela emoção estava trazendo para mim, eu agora posso buscar o que eu posso fazer. Tá, então eu entendi, é isso que você quis me dizer, beleza agora, o que eu faço com isso? Enquanto eu estou solapada lá pelo medo, pela emoção, eu não tenho esse intelecto disponível. Porque lembra, ele está focado naquela situação, naquele receio, naquela tensão, naquele... E aí eu não estou disponível para pensar em solução, em estratégia para sair daquilo. Então, Ana, gratidão por me apoiar, por me ouvir, por me ajudar a fazer esse caminho naquele momento ali, foi muito importante para mim. E eu quis trazer e dividir isso aqui com vocês, porque talvez, não sei, possa ajudar alguém que esteja passando por algum momento semelhante, né? E é isso aí, Mari. Recolher, reconhecer, acolher, isso aí. O que a gente já estudou, né? Sobre como lidar com a emoção. E às vezes a emoção ela vem de uma forma muito impactante, né? E ter que lidar com isso, às vezes, por mais que a gente conheça os caminhos, por isso que eu estou falando, se tiver difícil sozinho, busca ajuda. Porque por mais que a gente conheça os caminhos, às vezes não é suficiente, sabe? Às vezes conversar com a outra pessoa, construir uma nova visão junto com uma visão de alguém que vem de fora, cara, isso enriquece o nosso mundo de uma tal maneira que você sabe, quem não consegue fazer isso está perdendo mil, né? Ana, eu te agradeço, querida. Isso foi muito importante para mim nesse momento, tá? O seu apoio, a sua escuta, né? Esse ouvir sem julgamento, gente, essa disponibilidade de escutar o outro sem falar que bobagem, não tem nada disso, não é nada, você tá aí, você tá dentro de casa, tá segura. Cara, nada disso importa, sabe? Importa o que a emoção tá fazendo com você, importa o que tá crescendo dentro de você, importa saber como você tá. Por isso eu fiz essa pergunta, como você está? Né? Porque é isso que importa na vida. Não é se a causa é ridícula, uma baratinha, né? Não é se a causa é imaginária, isso não existe, não vai acontecer. Importa o que isso está trazendo para a sua vida. Como isso está te impactando. E aí sim, como você quer lidar com isso? Que significado você quer dar para isso? Né? Porque enquanto eu não tenho um significado, o significado é a própria emoção. E ela pode ficar me dominando por algum tempo. Ok? Amores, esse era o tema que eu trouxe para conversar hoje. Falei pra caramba. As pessoas não falaram muito aqui, poucas pessoas. Se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem dar alguma contribuição, pode colocar aí que eu leio aqui. Né? Eu falo aqui com as pessoas. A gente tá, eu não sei nem quanto tempo a gente tem ainda. Já deve estar quase finalizando, mas talvez a gente tenha um tempinho ainda para conversar.
né, para falar sobre como você está. Mari, quer dar uma contribuição aí, Mari? Tema maravilhoso, né? Pois é. É uma pena que as pessoas às vezes tenham medo de falar sobre o medo, né? Eu botei até uma enquetezinha ali e deu um empate, tá? Né? Várias pessoas falaram que sim, que tem medo de falar sobre o medo, e outras falaram que não tem medo. Né? Eu não sei, assim. Gostaria até que essas pessoas me falassem como é que é não ter medo. Que eu não sei como é, não. Falar sobre ansiedade nos próximos? Podemos falar sobre ansiedade. A Raquel tá falando aqui. Ela disse que tá insegura. A insegurança é da família do medo, né, Raquel? E aí o importante é a gente buscar qual é a segurança que tá te faltando nesse momento. Thelminha tá falando aqui, né? Todos nós estamos passando por incertezas e medos diversos. Diversos, Thelminha, diversos mesmo. Imagino você, né? Que é médica, que tá aí cuidando das pessoas. Não é fácil, né? Mariana tá falando, medo é nosso aliado, só saber reconhecer, acolher, isso aí, identificar qual é o recado, né? Ouvir o medo, dialoga com você, conversa com seu medo, ele é amigo. É isso aí, Mari. A Raquel falou que é filhote do medo, a ansiedade, a insegurança é filhote do medo. Pois é, o medo é uma coisa interessante, né? Que assim, tem autores que dizem que o medo está na raiz de todas as emoções, olha só. Até porque o medo, ele é talvez a primeira emoção que a gente foi dotado, né? Que ele veio junto com os prazeres da satisfação fisiológica, né? De comer, de beber, de sexo. É, o medo veio junto com isso. Então, talvez ele realmente esteja ali numa base, numa raiz para os outros, né? Então, tem muita na família. O Daniel Goleman fala que na família do medo a gente tem ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, consternação, cautela, escrúpulo, inquietação, pavor, susto, terror. E aí vem as psicopatologias do medo, né? Que são a fobia e o pânico. Que aí já exige um tratamento mais especializado até. Sobre uma fala que diz que nós somos metade medo e metade raiva. Isso é interessante, hein? Muito interessante. Todos os demais são subdivisões desses dois. Tem muitas emoções que são a soma de várias, né? A combinação de várias delas. E isso realmente é interessante. São emoções bem básicas, assim. Raiva, medo, tristeza e alegria, né? E essas emoções que trazem desconforto pra gente, muitas vezes não são muito agradáveis, as pessoas não gostam muito de falar disso, né? E tem um certo até preconceito, assim, não, isso é ruim falar disso e tal. E eu entendo que quanto mais a gente fala, mais conhecimento a gente tem e mais fácil fica de lidar com elas, né? Tem muito assunto aí, tem mesmo, Raquel. Tem muito assunto. E ó, eu aceito as sugestões de vocês, tá? O que vocês quiserem conversar, quiserem que eu traga pra cá, eu trago. Quem quiser vir falar comigo, a gente faz uma live junto aqui. Beleza? Viu, Mari? Tá convidada, hein? Vamos conversar junto. Fazer um bate-papo. Eu acho que enriquece muito essa conversa construída, né? Co-criada com todo mundo. Obrigada, Thelminha, sua linda. Tô com saudade de você, viu? Tem muita gente que tem medo do medo, sim, Mari. Muita gente que tem medo do medo. E tá tudo bem, vale a pena. Vale a pena olhar para ele, vale a pena dialogar com ele, sim. Medo de sentir medo. É isso aí. Muita gente tem medo de sentir raiva, muita gente tem raiva de sentir medo.
né? E por aí vai, a gente tem assunto infinito para falar disso. Mas uma coisa muito legal que assim, falar de emoção eu acho muito bacana, né? Porque eu acredito realmente que nós somos seres emocionais antes de sermos racionais, né? O circuito do medo, da emoção, ele foi desenvolvido antes do neocórtex, né? Que é capaz de fazer as análises mais complexas e avaliar qual o melhor caminho a tomar e tal. Antes disso, a gente tinha que se virar, meu. Então precisava ter esse sisteminha de alerta e, opa, tem um urso selvagem aí, bicho. Corre! Né? E aí o sangue vem para as pernas, vem para os braços, pra gente sebo nas canelas, por isso que a gente fica branco, né? Não tem sangue aqui, o sangue vai todo para as pernas e para os braços. Mari tá falando aqui, autoconhecimento é tudo, podendo lidar melhor com essa loucura que tá aí fora. Sem dúvida, Mari. Sem dúvida que o autoconhecimento ajuda muito a gente. E que momento ímpar pra gente promover o autoconhecimento, né? Nesse momento em que as pessoas estão com elas mesmas. Estão com a família também, né? Alguns talvez tenham um pouco mais de dificuldade porque estão dividindo o espaço até de um jeito que antes não fazia, mas é um excelente momento para a gente entrar em contato conosco, né? E conhecer como que a gente funciona, como que a gente lida com essas coisas. Tem gente que tem pavor de ficar sozinho. Uh, tem aqui no livro do Marlon Reikdal, ele coloca que o tédio é uma emoção que vem do medo. É o medo de ficar sozinho conosco mesmos. Olha que loucura. De me conhecer, né? É isso aí. É preocupante mesmo. É a dificuldade de muita gente aí. Uhum. Mari tá falando que atendeu coaches, né? E a dificuldade é preocupante. E é mesmo. É bem preocupante. Muitas pessoas aí sem saber como lidar com essas emoções agora. Que estão aí cara a cara com elas, né? Não tem como fugir. Por isso que eu falo assim, seja a sua melhor companhia, né? Porque você é a única companhia que você tem desde a hora que você nasce até a hora que você morre. Só você tá com você o tempo inteiro. Então se conhecer, né? E ter essa coragem de estar junto com você e se olhar com carinho, opa, peraí, eu quero ser uma boa companhia para mim mesmo. É sensacional, né? A Ana está falando muito interessante sobre o tédio. Isso é uma linha de pensamento, né? De que o tédio é derivado do medo de ficar sozinhos com a gente mesmo. A Raquel tá falando, incrível, eu sempre tive medo da solidão. Pois é, uma coisa para pensar, né? A gente está com a gente. Podemos ser boas companhias para nós mesmos. Não que a gente precise ficar o tempo inteiro só com a gente, né? É lógico que a gente quer conviver com outras pessoas. Mas aproveitar o tempo que a gente tem conosco, pô, é sensacional. Então, assim, esse momento está sendo ímpar para a gente poder se descobrir, se conhecer e se amar mais, né? Tá mais conosco. Muito bom. Amores, acho que vou me despedindo. Realmente agora eu vi aqui, o tempo tá no finalzinho, né? Já deve, daqui a pouquinho cai aqui o tempo e foi muito bom poder compartilhar com vocês, né, esse assunto, falar sobre isso. Para mim também é um alívio. Há alguns anos venho buscando me conhecer e estabelecer esse contato comigo. Isso aí, Raquel. E esse caminho é sensacional, tá? Você vai descobrindo e vai querendo cada vez mais, porque é muito bom mesmo, né? Ah, Mari, obrigada, sua linda. Você que é maravilhosa, mulher. Gente, então vou me despedindo, agradecendo, né, a participação de vocês, agradecendo por me ouvirem e por esse espaço, né, de poder realmente compartilhar sobre esses assuntos que eu acho que são importantes para nós nesse momento. Espero que tenha ajudado de alguma forma alguém, né, que tenha contribuído aí para você nesse momento, para você passar de uma forma melhor com você mesma nesse período, tá bom?
Tá achando maravilhoso ficar sozinha? Que bom, Raquel! Eu gosto também de ficar sozinha, viu? Não gosto de ficar o tempo todo, não, mas é bom ficar sozinha também. Gratidão, gente. Obrigada mesmo, tá? Tá surpresa, querida? Pois é, olha só que descoberta, né? Ficar sozinho com a gente pode ser bom, né? Pode ser muito bom, tá? Então, ó, beijo, amores, gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá? Fiquem com Deus, cuidem-se bem, cuidem bem uns dos outros, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.